Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos uma história bíblica incrível para compartilhar com você, cheia de lições e reflexões que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. Mas antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. E não se esqueça de acompanhar até o final, porque temos algumas curiosidades especiais e vamos fazer uma relação entre essa história e os dias atuais que você não vai querer perder. E se você tem alguma sugestão de história que gostaria de ver aqui no canal, deixa nos comentários. Nós adoramos saber o que você quer assistir. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar juntos nessa jornada bíblica. A queda de Lúcifer. Como o anjo de luz se tornou Satanás. No princípio de tudo, antes da criação do universo que conhecemos, o céu resplandecia com a presença de seres celestiais em plena harmonia. Entre esses seres, havia um anjo que se destacava. Seu nome era Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Ele era reverenciado e admirado por sua grande beleza, sabedoria e posição exaltada. De todos os anjos, ele tinha um brilho especial, comparável a uma estrela no firmamento. Sua proximidade com Deus era imensa, e ele ocupava um dos postos mais elevados no reino celestial. Contudo, essa história, que começa em pura glória e adoração, logo se torna uma das mais trágicas narrativas espirituais de todos os tempos. Lúcifer, de uma posição de honra e grande responsabilidade, experimentaria uma queda vertiginosa. Não apenas uma queda física, mas uma queda espiritual profunda e definitiva, que o transformaria de portador da luz para príncipe das trevas. Ele perderia não só seu lugar no céu, mas, o mais doloroso, perderia a presença e a glória de Deus. A queda de Lúcifer, junto com um terço dos anjos que o seguiram, é descrita em diversos trechos das Escrituras, como Isaías, Ezequiel e Apocalipse. E é através desses textos que podemos entender as três principais razões que levaram esse arcanjo exaltado a se tornar Satanás, o adversário de Deus e o príncipe deste mundo. Mais do que isso, esses motivos ainda ressoam até hoje em nosso cotidiano, e muitos de nós podemos estar sendo influenciados pelo mesmo mal que levou Lúcifer à sua queda. Os motivos: orgulho, vaidade e influência. O primeiro e mais devastador motivo que levou Lúcifer à ruína foi o orgulho. O anjo que antes brilhava com a luz divina passou a acreditar que essa luz era sua. Lúcifer desejava que todos os seres celestiais se curvassem diante dele. Seu coração se encheu de um desejo insaciável de ser adorado, e ele não se contentava mais com seu papel no reino de Deus. Ele queria ser Deus. Veja como o Senhor revelou isso ao profeta Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 e 14. Esse orgulho destrutivo foi o primeiro passo para a queda de Lúcifer. Ele desejava ser adorado da mesma forma que Deus, sem se lembrar que tudo o que ele possuía, sua beleza, sabedoria e poder, vinha do próprio Criador. Ao tentar se elevar acima de sua posição designada, ele iniciou o caminho da destruição. Vejam como os detalhes são interessantes. Nos pensamentos de Lúcifer revelados por Isaías, ele usa repetidamente o pronome eu. Eu subirei, eu erguerei, eu me assentarei, eu serei como o Altíssimo. Isso revela o quanto seu coração estava encharcado de orgulho e desejo de poder.
Ele ansiava por ser reconhecido, e para isso, ele não mediu esforços para convencer outros anjos a se unirem a ele em sua rebelião. Infelizmente, o espírito de orgulho que levou Lúcifer à queda continua a influenciar o mundo até hoje. A ideologia dominante que tem se espalhado em nossos dias é aquela que prega: acredite em si mesmo acima de tudo. Não é difícil perceber essa mensagem em discursos de influenciadores, coaches e até mesmo de alguns líderes espirituais que propagam uma falsa ideia de autossuficiência, como se fôssemos capazes de alcançar tudo por nossa própria força, sem depender da graça e misericórdia de Deus. Certamente, é essencial reconhecer o nosso potencial, mas não podemos esquecer que Satanás é astuto. Lúcifer não desejava superar Deus, mas queria ser igual a ele, colocando-se no mesmo nível de poder e majestade. Esse desejo de igualdade com Deus é algo que ele continua plantando nos corações humanos desde o Éden, quando convenceu Eva a comer do fruto proibido, sugerindo que ela e Adão se tornariam como Deus. Gênesis 3:5. Essa estratégia de Satanás não mudou. Desde o início dos tempos, ele usa a vaidade e o orgulho para enganar as pessoas, e assim, afastá-las de Deus. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a serpente, que representava Satanás, disse a Eva que ao comer do fruto proibido, ela e seu marido se tornariam como Deus. Milênios se passaram, mas essa tática continua sendo uma das mais eficazes ferramentas do inimigo. Um exemplo moderno claro é o fenômeno das redes sociais. Por que tantas pessoas desejam ter milhões de seguidores? O que leva alguém a expor sua vida, sua intimidade e até suas lutas pessoais em busca de curtidas e aprovação. Na verdade, muitos estão em busca de admiração e exaltação, uma forma moderna de auto-idolatria. Claro, nem todos os que usam as redes sociais estão caindo nessa armadilha. Existem muitos homens e mulheres de Deus que utilizam essas plataformas para espalhar o bem, ajudar o próximo e, sobretudo, levar a palavra do Senhor a lugares distantes. No entanto, é evidente que muitos estão sendo influenciados pelo orgulho e pela busca de reconhecimento, seguindo o mesmo caminho que Lúcifer trilhou. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porém, muitas vezes, nosso coração deseja exatamente o oposto. Buscamos a exaltação do nosso próprio nome, a construção do nosso reino e a realização de nossa própria vontade. E por que caímos nessa armadilha? Porque o orgulho, o mesmo que derrubou Lúcifer, é parte da natureza humana caída. A Bíblia nos ensina que devemos ter uma visão humilde de nós mesmos. Em Isaías 41:14, Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Mesmo sendo a nação escolhida, eles jamais poderiam se igualar ao Senhor. O mesmo vale para nós. Por mais que possamos alcançar grandes realizações, nunca devemos nos esquecer de que somos completamente dependentes de Deus. A vaidade foi o segundo motivo crucial para a queda de Lúcifer. Deus o havia criado como o ser mais belo entre os anjos, o mais resplandecente, e sua aparência era inigualável. Contudo, ao invés de usar essa beleza para glorificar a Deus, Lúcifer começou a se encantar demais consigo mesmo. Ele desejava ser admirado por sua aparência física e se tornou obcecado por essa beleza. Sua vaidade cresceu a tal ponto que ele ansiava pela adoração de outros anjos. Em Ezequiel 28:17, lemos: seu coração se exaltou por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. O que Lúcifer não percebeu é que sua beleza e esplendor foram dons de Deus. Ele foi criado para refletir a glória divina, não para tomar essa glória para si. O mesmo ocorre hoje em nossa sociedade. Vivemos em tempos em que a beleza externa é supervalorizada.
E muitos buscam desesperadamente essa aprovação através de suas aparências, especialmente nas redes sociais. Assim como Lúcifer, muitos se deixam enganar pela vaidade e perdem de vista o que realmente importa: o coração submisso a Deus. Essa armadilha não é nova. Satanás usa a vaidade para seduzir as pessoas desde o jardim do Éden. Lembra-se de como a serpente convenceu Eva a comer o fruto proibido? Gênesis 3:6 nos diz que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. A beleza do fruto foi suficiente para que ela ignorasse o mandamento de Deus e caísse em pecado. Isso mostra que muitas vezes somos atraídos pelo que é bonito ou agradável à vista, mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Outro exemplo clássico disso na Bíblia é a história do rei Davi e Batseba. Em 2 Samuel 11, lemos que Davi, ao avistar Batseba tomando banho, foi cativado por sua beleza. Ele ignorou sua responsabilidade como rei, como homem de Deus, e se rendeu à tentação. O pecado cometido por Davi, tanto o adultério quanto o assassinato do marido de Batseba, foram consequências diretas da vaidade e do desejo despertado pela beleza física. Aqui, é importante enfatizar que não há nada de errado em ser fisicamente atraente ou em cuidar de nossa aparência. A própria Bíblia nos diz que homens e mulheres como José e Esther eram considerados muito belos. No entanto, quando permitimos que essa beleza nos defina ou nos faça buscar a aprovação de outros acima de Deus, caímos na mesma armadilha que Lúcifer. A vaidade, quando não controlada, pode nos afastar da presença de Deus, assim como afastou o anjo que um dia foi o mais exaltado entre as criaturas celestiais. Satanás sabe que a humanidade dá muito valor ao que é visível. Como está escrito em 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é exatamente isso que Satanás explora. Ele sabe que ao valorizar excessivamente a aparência externa, podemos cair no pecado da idolatria, adorando nossa própria imagem, ao invés de nos preocuparmos com o nosso caráter e nossa relação com Deus. O terceiro motivo que levou Lúcifer à queda foi o seu poder de convencimento e influência. Com o desejo de se igualar a Deus e tomar seu trono, Lúcifer causou uma grande rebelião no céu. Ele não caiu sozinho. Com seu poder de persuasão, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos celestiais a se juntarem à sua causa. Isso resultou em uma guerra épica entre as hostes celestiais, um confronto descrito em Apocalipse 12:7-9. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esse episódio nos mostra a magnitude do poder de influência de Lúcifer. Mesmo diante da perfeição e da glória de Deus, ele conseguiu convencer uma legião de anjos a se rebelarem contra o Criador. Esse é um alerta poderoso para nós hoje. Satanás ainda usa sua habilidade de enganar e influenciar para afastar as pessoas de Deus. Ele é descrito nas Escrituras como o pai da mentira, João 8:44. E continua a utilizar suas táticas de engano para corromper a humanidade. O poder de influência de Lúcifer transformou 1/3 dos anjos do céu em seus seguidores. Esses anjos, que antes adoravam a Deus, agora eram cúmplices de uma rebelião contra o próprio Criador. Isso nos ensina que a influência é uma arma poderosa, capaz de levar até os mais fortes à queda. Satanás continua a exercer essa influência em nossa sociedade, tentando manipular e desviar as pessoas do caminho de Deus através de falsas promessas e seduções.
Apesar da rebelião, o plano de Lúcifer falhou. Ele não conseguiu tomar o trono de Deus. Miguel e seus anjos, fiéis ao Criador, prevaleceram na batalha celestial. E Lúcifer, agora Satanás, foi expulso do céu junto com seus seguidores. Desde então, ele tem se empenhado em destruir a criação de Deus, especialmente a humanidade, a quem ele inveja por ter sido feita à imagem e semelhança do Criador. A batalha. Céus contra inferno. Os anjos celestiais contra os caídos. A batalha entre Miguel e Lúcifer é uma das mais dramáticas e significativas da história espiritual. Conforme o relato bíblico em Apocalipse 12, 7 e 9, essa guerra não foi apenas um confronto entre dois seres poderosos, mas o desenlace de uma rebelião celestial. Lúcifer, antes conhecido como o portador da luz, havia se deixado dominar pelo orgulho e pela ambição de se igualar a Deus, levando consigo um terço dos anjos numa tentativa de tomar o trono divino. Contudo, ele encontrou em Miguel, o arcanjo, um inimigo poderoso e fiel, designado por Deus para defender a ordem e a justiça celestiais. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", liderou os exércitos do céu com coragem e autoridade. Ele, ao contrário de Lúcifer, permaneceu humilde diante de Deus e pronto para combater qualquer ameaça à soberania divina. A batalha foi intensa e violenta, mas Miguel e os anjos fiéis prevaleceram sobre Lúcifer e seus seguidores. A força e a autoridade de Miguel vinham diretamente de Deus, e isso garantiu sua vitória sobre as forças do mal. Lúcifer, derrotado e humilhado, perdeu seu lugar no céu e foi expulso junto com os anjos rebeldes. Esse momento é descrito em Apocalipse como uma virada crucial na guerra cósmica entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer marca o início de sua atuação como Satanás, o adversário, que agora busca destruir a criação de Deus, especialmente a humanidade. A vitória de Miguel, por outro lado, simboliza a fidelidade e o poder dos que permanecem leais a Deus. Miguel é visto como o protetor dos fiéis, um defensor que, por meio de sua obediência e força, mantém o equilíbrio espiritual. Ele, ao contrário de Lúcifer, permaneceu humilde diante de Deus e pronto para combater qualquer ameaça à soberania divina. A batalha foi intensa e violenta, mas Miguel e os anjos fiéis prevaleceram sobre Lúcifer e seus seguidores. A força e a autoridade de Miguel vinham diretamente de Deus, e isso garantiu sua vitória sobre as forças do mal. Lúcifer, derrotado e humilhado, perdeu seu lugar no céu e foi expulso, junto com os anjos rebeldes. Esse momento é descrito em Apocalipse como uma virada crucial na guerra cósmica entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer marca o início de sua atuação como Satanás, o adversário, que agora busca destruir a criação de Deus, especialmente a humanidade. A vitória de Miguel, por outro lado, simboliza a fidelidade e o poder dos que permanecem leais a Deus. Miguel é visto como o protetor dos fiéis, um defensor que, por meio de sua obediência e força, mantém o equilíbrio espiritual. A batalha entre Miguel e Lúcifer continua a ecoar em nossas vidas espirituais. Ela nos lembra que, apesar das forças do mal tentarem nos afastar de Deus, os anjos fiéis estão lutando ao nosso lado, sob a liderança de Miguel. Essa luta entre o bem e o mal não terminou, mas a Bíblia nos garante que, assim como Miguel prevaleceu no céu, Cristo já garantiu a vitória final sobre Satanás. Mesmo derrotado, Satanás continua a agir neste mundo. Ele é descrito em 1 Pedro 5:8 como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Isso nos mostra que, embora tenha sido expulso do céu, ele ainda tem poder sobre aqueles que não estão firmados em Deus. Mas para nós, que seguimos a Cristo, existe uma promessa.
Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Essa batalha espiritual continua a acontecer nos dias de hoje. Assim como Lúcifer tentou tomar o trono de Deus, ele ainda tenta nos seduzir a seguir seu caminho de orgulho, vaidade e rebelião. No entanto, a Bíblia nos adverte a permanecer firmes na fé, sabendo que Deus já derrotou Satanás por meio de Jesus Cristo. A história da queda de Lúcifer não é apenas um relato antigo. Ela é um reflexo das batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Vivemos em um mundo que constantemente exalta o ego, a autossuficiência e a busca incessante por poder e reconhecimento. Quando olhamos para o que aconteceu com Lúcifer, somos chamados a examinar nossos próprios corações. Será que estamos deixando o orgulho, a vaidade ou o desejo de poder nos afastar da presença de Deus? Será que estamos buscando glória para nós mesmos em vez de glorificar ao Senhor? A boa notícia é que, diferente de Lúcifer, ainda temos a chance de nos arrepender e voltar para os braços de Deus. Satanás foi expulso do céu sem possibilidade de redenção, mas nós, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, temos a oportunidade de ser reconciliados com Deus. A Bíblia nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Portanto, ao contrário de Lúcifer, que escolheu o caminho do orgulho e da rebelião, somos convidados a escolher o caminho da humildade e submissão à vontade de Deus. Satanás. Após a queda. E quanto a Satanás? O que aconteceu com ele após sua queda? A Bíblia nos revela que, após ser expulso do céu, ele se tornou o príncipe deste mundo. João 12:31. O adversário de Deus e de sua criação. Seu objetivo agora é tentar destruir tudo o que Deus ama, especialmente a humanidade. Ele sabe que seu destino final já está selado. Apocalipse 20:10 nos dá uma visão do fim de Satanás. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Embora Satanás continue agindo neste mundo, seu poder é limitado e sua derrota final está garantida. Isso nos dá esperança e nos lembra que, apesar das lutas que enfrentamos, a vitória pertence a Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a resistir às tentações do inimigo, revestidos da armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6:11-13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A queda de Lúcifer é um alerta poderoso para todos nós. Sua transformação de anjo de luz para príncipe das trevas nos mostra como o orgulho, a vaidade e o desejo de poder podem corromper até mesmo os seres mais exaltados. No entanto, essa história também nos ensina que Deus é misericordioso e justo. Ele nos oferece, através de Cristo, o caminho da redenção, da graça e da humildade. Agora, cabe a nós escolhermos que caminho seguir. Devemos resistir às tentações que Satanás coloca diante de nós e buscar viver uma vida de humildade, serviço e devoção a Deus. Ao fazer isso, estamos nos afastando das armadilhas que levaram Lúcifer à sua ruína e nos aproximando do coração de Deus. Aqui trazemos um momento de reflexão. À medida que concluímos essa narrativa poderosa, é impossível ignorar o impacto que a queda de Lúcifer ainda tem em nossas vidas cotidianas. O mesmo orgulho que transformou o anjo de luz no príncipe das trevas
continua a ameaçar nossas almas, nos afastando da humildade e da devoção a Deus. Assim como Lúcifer tentou conquistar o trono celestial, muitos de nós buscamos poder, reconhecimento e exaltação pessoal, esquecendo que nossa verdadeira grandeza reside em nossa dependência de Deus. A batalha espiritual que começou nos céus continua em nossos corações e mentes. Satanás, agora o príncipe deste mundo, usa as mesmas táticas de engano e vaidade que o levaram à queda para nos desviar. Redes sociais, ídolos modernos e a busca incessante por validação são reflexos do desejo humano de adoração e glória. Porém, a lição de Lúcifer nos lembra que o orgulho nos destrói e que o verdadeiro poder vem da submissão à vontade de Deus. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, escolheu o caminho da humildade e obediência, quanto mais nós devemos seguir esse exemplo. A história da queda de Lúcifer nos alerta sobre os perigos do orgulho, mas também nos aponta para a beleza da humildade e do serviço exemplificados em Cristo. Que essa história nos sirva de alerta e inspiração. Devemos vigiar nossos corações, evitar os enganos do orgulho e buscar uma vida de humildade e serviço. Pois, ao contrário de Lúcifer, que escolheu o caminho da rebelião, ainda temos a oportunidade de nos arrepender e retornar ao amor de Deus. Que possamos escolher o caminho da luz e nos afastar das trevas que um dia consumiram aquele que foi o mais belo dos anjos. Obrigado pela sua companhia até aqui, e nos vemos na próxima história bíblica eletrizante. No entanto, a história de Lúcifer também traz esperança. Cristo já garantiu a vitória sobre as forças das trevas, e Miguel e os anjos de Deus continuam a lutar ao nosso lado. Assim como a guerra celestial foi vencida pela fidelidade, somos chamados a resistir ao inimigo, revestidos da armadura de Deus. A vitória sobre Satanás não é apenas futura, mas está ao alcance de todos aqueles que colocam sua fé em Cristo. Jesus Cristo, em contraste com Lúcifer, nos deu o maior exemplo de humildade. Ele, que é Deus, escolheu se esvaziar de sua glória e veio ao mundo como servo. Filipenses 2:6-8 nos ensina. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sabemos que, apesar das lutas que enfrentamos, Deus enviou seus anjos para lutar por nós, e a vitória final pertence ao Senhor. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.